Chapecó Notícias. Oito e 11, temperatura em 26,8, é o horário brasileiro de verão, né? Que está vigorando desde a meia-noite de sábado para domingo, 8 e 11, tá? Não perca a hora. Não vale chegar atrasado aí no emprego segunda-feira e dizer que, né, o relógio complicou e não atualizou o negócio, né? Por isso que já fazem de sábado para domingo, né? Mas que o cara sofre nos primeiros dias, o cara sofre. Procurador do município de Chapecó está aqui conosco, doutor Ricardo Carvalho, vamos falar sobre vários assuntos. Tudo bem, Carvalho? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia. Os primeiros dias do horário de verão não é fácil. Não é fácil, mas a gente vai acostumando, tem coisa bem pior. Os bom dia. Passam rápido. Verdade. Né? Só verdade. que a tarde é comprida. Sim, não termina mais. Contar, né? Enfim, tem quem gosta, tem quem não gosta, como tudo nessa vida. Bem, Fábio, nós estamos aí para conversar novamente. A gente passou um período aí sem conversar mais de perto por causa do período eleitoral, né? Uhum. Mas não que a gente tenha deixado de trabalhar. E são tantas as demandas no município como o nosso aí que pulsam, né, que cresce. E a Procuradoria, sim, ela é a curva do rio que praticamente tudo passa por lá, né? Normalmente aquilo que dá problema, algum entrave, passa pela Procuradoria. É verdade. Bom, período eleitoral, por falar nisso, trava o município mesmo? Não é que trava. Na verdade, você para de veicular muitas vezes a pauta de trabalho, né? Os questionamentos, as soluções, porque há algumas restrições, né, para os candidatos, ou mesmo a administração agiu com um pouco de cautela, né, também para não expor os servidores ou para se criar algum questionamento, né, que está usando a máquina. Então foi muito transparente e o resultado foi isso, né? Passa um certo tempo sem fazer propaganda, sem divulgar os trabalhos que estão sendo realizados, mas não que pare o município de forma alguma. Bom, são quantos meses de Procuradoria? Cheguei lá em dia 8 de janeiro. Então, vamos dizer, com 10 meses, né? 10 meses. Você foi convidado quando o Luciano Buligom assumiu efetivamente como prefeito. Exato. Isso foi no ano passado ainda, né? E aí, um tempo depois, né? Aceitando e assumindo, Sim. portanto. Não é simples assim, né? Você pegar e assumir um cargo desses, porque você tem a sua atividade profissional, tem o seu escritório, tem que se desvincular de tudo isso para dar atenção única e exclusiva ao poder público, né? Sim. Tudo que é bom tem ônus e tem bônus, né? Então, assim, tem a parte de organizar a atividade minha profissional, mas graças a Deus eu conto com sócios lá no meu escritório que estão me dando essa plataforma para poder me dedicar na Procuradoria. E está sendo um aprendizado gigante, né, Fábio? Costumo brincar e falar, a minha segunda faculdade está sendo essa passagem na Procuradoria, né? Uhum. E também esses dias conversava com o Américo Nascimento, nós viajamos por coincidência, pegamos o mesmo voo. Eu pensei que eu entendia de burocracia, né? Agora que eu entrei dentro da Procuradoria, né, que a gente está no epicentro ali da administração, a gente vê que realmente muitas vezes os critérios, as normas que existem aí que a gente tem que seguir que causam um atraso, a dificuldade de você conseguir chegar onde quer chegar um empresário quando quer abrir uma empresa, ou muitas outras situações aí que se queixam, são as normas e as normas têm que ser seguidas. Mas o período que eu peguei dentro da Procuradoria, eu acho que é um período muito rico pelo ímpeto do nosso prefeito, né? O Buligom é uma pessoa que enfrenta os problemas de frente, né? E sempre tem uma saída razoável e objetiva. E eu acredito também por ele ser procurador de carreira, né, Fábio? A gente tem uma dinâmica diferente de trabalhar e a gente também brinca que só na olhada a gente já se entende, né? Então tem sido muito dinâmico. Eu estou muito feliz nesse período que estou lá na Procuradoria e posso garantir para ti que nesses 10 meses não tive nenhum dissabor, né? Foi só desafios e alegrias, né? Pois é. Agora, como você bem disse, né? Tudo passa por lá, né? E geralmente, né, são as complicações da vida pública que passam lá pela Procuradoria, né? Mas você está com uma equipe lá de quantos servidores? Hoje nós estamos em 16 servidores, né? Nós temos uma parcela que são concursados e outros que são os consultores, todos também muito comprometidos. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa equipe lá que eu posso confiar em todos, sem exceção. E falava com alguns dos mais antigos lá também, diz que o ritmo de trabalho está muito bom, mesmo muito positivo. E eu acredito que essa coesão ela é criada justamente pela transparência, né? Pela transparência dos propósitos, né, do que onde a gente quer chegar, algumas demandas aí reprimidas de algum tempo, fatiamos o trabalho e estamos pouco a pouco contornando algumas situações aí já históricas. A Procuradoria, além dela fazer a defesa, né, o contencioso, né, todos os processos que se entra contra o município acaba desaguando no município, lá na Procuradoria para fazer a defesa. Mas além disso, nós temos toda a parte administrativa, né, atualização de normas,
né? Temos algumas normas antigas aí que têm que ser atualizadas, atualização de procedimentos, né? O próprio edital do transporte coletivo. Então, assim, são tudo demandas aí que já estavam latentes há algum tempo e por essa sintonia de pensamento minha e do prefeito Boligon, a gente está conseguindo alavancar e a gente acredita que vai ter um resultado positivo. Claro que o Boligon deve anunciar, inclusive, ainda, né? Creio que no mais tardar aí no começo de novembro, que ele disse que quer já ajeitar agora e colocar os secretários que estarão com ele no novo mandato, já a partir desse ano. A tua intenção, acredito que seja permanecer na Procuradoria, não sei se já houve um convite formal com relação a isso, ou é justamente o projeto essa sua permanência? O prefeito, sou sincero, depois da eleição eu consegui conversar com ele uma oportunidade, eles estão redesenhando o governo, afinidade minha com o Boligon já de tempo, não é de agora, né, desde quando ele veio para o Chapecó, quando eu era estafeta da UAB, eu conheci o Boligon nessa época, né? Então, ele já anunciou que gostaria que eu continuasse na Procuradoria. Eu tenho alguns ajustes para fazer lá no meu negócio, né, no meu escritório, para que os meus sócios possam continuar tocando o meu escritório. Mas sim, em função da afinidade, naturalmente, nós temos uma perspectiva muito boa de continuar trabalhando junto aí no próximo período. Muito bem. Só fazer uma pausa aqui bem breve, Ricardo Cavalli, porque estou recebendo aqui agora informações complementares da polícia. A gente falou lá na abertura do jornal hoje cedinho, que um corpo havia sido localizado próximo a um veículo, né? Foi às 13h34 da manhã e a Polícia Militar agora informa mais detalhes. Então, realmente trata-se de um homicídio, tá? No acesso, próximo ao acesso do aeroporto, né? No local lá havia José Rodolfo Trave. Hoje, 13h34, chamado, ocorrência de homicídio, guarnições foram acionadas para atender um homem caído em via pública, sendo que ao chegar no local já constataram que, né, essa pessoa estava próxima a uma caminhonete S10, branca, já em óbito, corpo, né, que aparentava ter sido atingido por aproximadamente 7 golpes de faca. O homem de 35 anos foi identificado por familiares que moram próximo ao local, e não foi possível identificar a autoria ou a motivação desse crime, né? O IGP e a Polícia Civil, então, foram acionados, estiveram no local e agora está a cargo da Polícia Civil esta ocorrência, agora a investigação, né? E também recebo aqui a informação, porque tivemos ontem um evento climático aí que realmente chamou a atenção no sul do estado, né? E agora, segundo consta, está confirmado que é o chamado tsunami meteorológico, né? O fenômeno que provocou essa onda na praia de Balneário Rincão e, né, fenômenos raros, perigosos, geralmente ocorrem durante passagem de linhas de instabilidade atmosféricas intensas. Uma criança morreu, né, lá no sul do estado e muitas unidades consumidoras ficando sem energia elétrica. Portanto, é o comunicado aqui da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Bom, seguindo a conversa com o procurador do município de Chapecó, doutor Ricardo Cavalli. Vamos falar aqui sobre mobilidade urbana, transporte público. Começamos por aí. O edital do nosso transporte público de Chapecó sai quando? Estará editado, estará publicado até o fim do ano? A gente acredita que sim, Fábio. É uma construção que não é um trabalho simples, né? Temos procurado cumprir a determinação do prefeito Boligon, né? De querer fazer um trabalho técnico em cima do plano de mobilidade. Temos mantido contato com os profissionais que elaboraram o projeto. E, além de ser um trabalho técnico, transparente. Então, temos recebido todas as instituições, entidades que têm nos procurado para sugerir, questionar. Essa fase já passou, essa fase de coletar sugestões, de receber as entidades para debater o assunto já passou. Vai culminar com um esboço do edital. Temos trabalhado abertamente com o Ministério Público, né? Tenho conversado muito também com a Sociedade Amigos de Chapecó, o próprio Observatório Social, para demonstrar realmente que o que nós queremos é um contrato eficiente, que tenhamos ferramentas também eficientes, né, para podermos cobrar no período da concessão a prestação de um serviço de qualidade. Nós temos que ter um serviço de transporte coletivo que seja eficiente e, ao mesmo tempo, não podemos também fazer uma tarifa de preço elevado. Então, são as duas variáveis que nós temos trabalhado. Nós temos uma comissão da qual eu sou o presidente, e temos trabalhado justamente nesse trabalho, primeiro, de difundir quais são as razões do porquê que vai estar aquele, qual a razão de termos aquele texto final do edital, né, Fábio? Para se dissipar essas teorias que muitas vezes gravitaram ao redor desse trabalho aí de conspiração, de favorecimento, né? Nossa atuação lá é de porta de janela aberta, né?
Então, temos feito esse trabalho aí com muita parcimônia, porque perder 15 dias a mais ou um mês a mais, mas que saia o resultado do trabalho positivo, não adianta acelerar e tu judicializar a questão como aconteceu, aí se passaram 6 anos, né, Fábio? E não se chegou a um desiderato, né? Mesmo porque estamos falando aí de 20 anos, né? Então, a concessão, existem algumas situações que são mais questionadas. Os 20 anos, para mim, assim, de uma maneira bem sincera, eu acho que não é o grande problema. O grande problema é realmente nós amarrarmos, né, como eu falei, a qualidade no serviço sem que se crie um ônus excessivo, porque as despesas, né, Fábio, que vão inserir lá numa tabela para se calcular o valor da tarifa, elas são previstas em lei. Sim. Então não tem mágica, não tem truque nem magia, né? Mas eu digo com relação aos 20 anos, você perder 10 dias a mais, né, ou ganhar 10 exato, dias. Né? Exato, não interfere praticamente em nada, né? Exato. Bom, recuperando aqui, havia um edital. Sim. Né? Esse edital foi revogado depois pelo atual prefeito, né? Sim, que é o sim. Luciano Buligon. Sim. Aliás, foi uma das primeiras medidas que ele tomou após assumir efetivamente o cargo, né? Quando eu assumi a Procuradoria, Fábio, nós estávamos com esse edital que estava sendo questionado judicialmente. Era um edital lá de 2011. Ele tinha tramitado na primeira instância, depois no tribunal, e o tribunal retornou com uma decisão mandando fazer algumas adequações, né? Então, no final do ano passado, foram feitas essas adequações e foi impulsionado o edital antigo, feitas as adequações que o Tribunal de Justiça tinha recomendado, né? Aí assumiu o prefeito Buligon, novamente foi entrado com mandado de segurança, uma das empresas concessionárias entrou com mandado de segurança. Nesse ponto já tinham sido recebidos os envelopes, né? A licitação estava andando, né? Porém, a conjuntura que se montou ali naquele momento, e foi numa conversa com o prefeito que nós chegamos à conclusão de anular o edital. Tinha sido aprovado o plano de mobilidade e também nós tínhamos uma novidade que era a lei o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E aquela forma do edital, ela não contemplava essas duas legislações novas. Então, nós analisando de uma maneira bem fria, nós chegamos à conclusão que naturalmente aquilo ali ia desaguar numa nova demanda jurídica. Então optamos por anular tudo aquilo que tinha feito até aquele momento e readequar e fazer agora o edital dentro de uma perspectiva nova dessas legislações que estavam valendo já desde aquele momento, né? Então por isso que passamos à construção do novo edital. O que era questionado judicialmente não existe mais, né? O decreto ele anula tudo, então aquilo não existe mais. O que existe hoje é um contrato precário, que ele foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado como uma ferramenta viável, né, até que você faça o novo edital, para não acontecer aquilo que aconteceu lá em Blumenau, né, ou em Florianópolis, onde ficou a cidade descoberta. Você imagine o caos, né, Fábio? Você pegar uma cidade como a de Chapecó e que fique aí uma semana sem transporte coletivo, né? As pessoas não conseguem chegar aos seus trabalhos, né, ou voltar da escola, ou ir para a faculdade. Então tem que ter um cuidado muito grande nessa construção, porque não é uma construção ideológica, né, mas sim técnica e que tem que se pensar num resultado final, né? Pois está sendo trabalhado junto com o Ministério Público, né? Nós temos conversado... Qual é a promotoria aqui? Nós temos duas promotorias, basicamente. A da Cidadania, que é a 13ª promotoria, e a de Moralidade Pública, que é a 10ª promotoria. Certo. Porque a gente vê muita movimentação, isso está sendo também questionado, lá na Câmara de Vereadores, né? E na própria campanha também foi tratado a respeito desse assunto. Tem manifestações, inclusive, de associações, né? E algumas pessoas, inclusive, procuraram o Ministério Público. Como é que está sendo trabalhado isso? As associações. O Ministério Público e também essas entidades, associações que buscam informações ou que sugerem algo para enfim, montar esse edital. Transparente e democrática, né, Fábio? Assim, as entidades que fizeram as sugestões e que nos procuraram assim que foi formada a comissão, recebi todas as pessoas. O que eu solicitei é que formalizassem, né, colocassem as sugestões no papel. Então nós temos uma compilação já dessas sugestões. O Ministério Público, a conversa é reta justamente nesse sentido. Por quê? Porque o Ministério Público ele foi o primeiro ente que nos encaminhou uma carta de recomendações. Então nós estamos adequando as recomendações do Ministério Público, né, ao edital. Na sexta-feira nós já temos uma reunião marcada com a 13ª Promotoria, justamente para tratar da adequação das recomendações que foram sugeridas. Muitas dessas sugestões, né, Fábio, elas se originaram justamente de sugestões que as próprias entidades levaram ao Ministério Público, né? Então eles só renovaram isso, trouxeram, nós tratamos de ter um cuidado muito grande justamente de planilhar sugestões, porque muitas delas se confundem, né? Então tu tem a entidade A lá que sugeriu, o Ministério Público está fazendo a mesma sugestão e a entidade C também, né? Então nós estamos compilando tudo isso,
já temos hoje planilhado, e a partir de agora, cada passo que nós dermos, nós vamos trabalhar junto com o Ministério Público, como eu falei, com essas entidades representativas aí que estão fiscalizando a moralidade na administração, como eu falei, a Sociedade Mil Chapecó, o Observatório Social e, naturalmente, a Câmara de Vereadores, né, vão ter uma participação fundamental nisso, porque, queira ou não, é o grande ente fiscalizador do município, né? Quando se fala que o edital ele está sendo direcionado, o edital vai beneficiar empresas que de repente já atuam na área aqui no município, como que o senhor recebe isso e de que forma a gente pode aqui esclarecer a sociedade? Assim, no fundo sempre existe, quando tem um negócio dessa envergadura, né, Fábio, sempre vai se criar a teoria da conspiração, né? Eu posso garantir de que o processo, como está sendo conduzido, ninguém vai ser prestigiado. O que nós vamos fazer é um edital que tenha regras que o município possa exigir, cobrar uma prestação de qualidade, né, ao consumidor, ao cidadão chapecoense, e de outro lado que as empresas possam se habilitar, porque nada adianta eu construir um edital aí que seja fabuloso, maravilhoso ao ponto de vista de quem está reivindicando, mas seja inaplicável do ponto de vista de quem vai prestar o serviço, né? Então não é um trabalho fácil, porque você tem que trabalhar com inúmeras variáveis. Nós vivemos um momento aí em que o custo do petróleo ele acaba incidindo diretamente no custo do transporte coletivo, né? Então, assim, é uma situação delicada, mas como eu falei no início, né? O prefeito Buligon determinou que fosse um trabalho técnico, aberto, para que todo mundo compreendesse os caminhos, os passos que nós trilhamos para chegar onde é que nós queremos chegar, e de forma, assim, aproveitar ao máximo aquele estudo, que é um trabalho eminentemente técnico e é de mobilidade urbana, né? Eu acho que talvez o momento mais rico para se trabalhar hoje, né, Fábio? A construção de um edital é ter esse trabalho na mão, né? Porque qualquer dúvida que tu tem, tu se socorre a um trabalho científico, né? Técnico, né? Os achismos nessa hora, eles acabam atrapalhando muitas vezes, né? Pois é, com relação à tarifa, essa é uma das perguntas que o usuário faz, né? E é uma das reivindicações, né? E aí se fala também de que a tarifa em Chapecó seria muito alta devido ao que você paga e o trajeto que você percorre, né? Seria um trajeto menor, então que a tarifa poderia ser menor aqui na cidade. Até que ponto isso é verdade? Como que é feito esse cálculo da Bom, tarifa? a tabela, Fábio, a tabela que você aplica para fazer o cálculo da tarifa, ela é uma tabela que ela é prevista na legislação federal, né? E ela é reproduzida na local. De qualquer maneira, o que nós vamos procurar fazer justamente é dar uma amplitude na divulgação desse critério para que as pessoas possam compreender, né? Que como eu te falei, né? Qual é o passo que nós caminhamos para chegar naquele valor. Naturalmente, eu não posso te dizer aqui agora qual vai ser o valor inicial da licitação e qual vai ser o valor final que vai ser do momento que se habilitar e a empresa que se habilitar a ganhar a concessão. Mas o que nós vamos trabalhar firmes é para que a gente possa ter realmente um trabalho, como eu te falei, de qualidade e que a gente possa ter a tarifa mínima possível, né? Se fala muito em subsídio, se fala muito em dinheiro do poder público, né? Algumas sugestões, não, temos que usar o valor das multas. Eu sou contra usar como plataforma de financiamento multa, por causa que no fundo você vai incentivar a aplicação das multas e eu sou contra essa finalidade, tá? Eu acho que a multa é muito mais para inibir os excessos, né? Do que se transformar em fonte de financiamento para transporte coletivo. É porque fala assim, em criação de um fundo específico, né, para baixar a tarifa. Isso são ideias que a gente tem que construir aí, né? Tem que ver de onde é que vai vir o dinheiro, qual vai ser a fonte que vai sustentar esse fundo. Porém, se você falar no aspecto amplo aí, nós temos várias vertentes aí do município aí que dependeriam de um fundo aí para ter mais fonte de recursos, para ter um serviço melhor, né? Quando se fala em tarifa zero, isso é uma ilusão, né? Eu não conheço nenhum lugar que tenha, né, Fábio? Nós temos que pautar nossa conversa com ideias palpáveis, né? O que eu acho que pode ser ter realmente, e você veja aí, são tratamentos diferenciados, né? Você pega os idosos, já tem a tarifa zero. E até eu fiz um pedido agora para um dos assessores da minha comissão, eu gostaria de saber quantos por cento hoje, e eu não sei, essa semana eu vou tentar captar esses dados, quantos por cento hoje das tarifas são pagas pelos patrões, né? Porque hoje tem um volume considerável que são os empregadores que pagam, né? Então muitas vezes nem é próprio usuário que tem esse custo aí absorvido pela economia dele, né? Uma empresa pública para trabalhar o transporte público é viável? Isso foi buscado em outros municípios, essa experiência, porque fala-se muito, né, de empresas públicas, ou seja, uma empresa administrada pela própria prefeitura. Isso seria viável ou não? Fábio, assim, minha opinião, né?
de 10 meses de procuradoria, nós temos que tratar de enxugar a administração pública, né? Nós temos que fazer ela mais eficiente e econômica, né? Porque os períodos aí que a gente tem oscilado entre bonança e crise, se tu puxar pela lembrança, tu vai ver que nós tivemos mais momentos de crise do que de bonança, né? Então eu acredito que o momento agora é justamente propício para nós enxugarmos, e essa é a linha de atuação. Quando eu falei com o prefeito na última oportunidade, ele justamente vai fazer uma gestão técnica, né? Administrativa enxuta. Se nós tratarmos de colocar, como você fala, o transporte coletivo na mão do poder público, vamos botar o estacionamento rotativo na mão do poder público, você já imaginou a envergadura que você tem que ter em número de servidores, né, para atender? Outra, é razoável você dizer que vai entregar para o poder público, sendo que o poder público normalmente não tem dado mostra de dar eficiência na prestação de serviço, né, Fábio? As atividades mesmo que são prestadas, muitas vezes essas paralelas, né, que não são da essência, o poder público, pelo tamanho dele, pelo peso, né, muitas vezes não consegue prestar aquela qualidade, aquele cuidado no serviço como a iniciativa privada tem. O que eu acredito que você tem que ter é uma legislação e um edital eficiente para que o poder público possa fiscalizar e exigir o cumprimento do trabalho, né, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma eficiência que se exige, né, que o usuário exige, né. Com relação a novos terminais, porque os 3 candidatos à Prefeitura de Chapecó falaram do assunto, né? Vamos criar terminal aqui, vamos criar terminal lá. O prefeito reeleito Luciano Buligon tem propostas de criação, né, de novos terminais para fazer essa interligação. Esses terminais, isso aí já está definido, hoje também será motivo de estudo ainda, porque quem constrói isso? É o município, é a empresa que ganha o serviço? Como que será daqui para frente para implantação de novos terminais, 1 ou 2? E fala-se, evidentemente, na região da EFAP, principalmente, com a necessidade maior, né? Bem, Fábio, nós temos hoje as balizas hoje da construção desse edital, e depois também, porque uma coisa é o edital, outra coisa é colocar em prática o plano de mobilidade, né? Que é aumento de linhas, né? Então, assim, hoje a baliza da discussão é o plano de mobilidade. Se as pessoas derem uma corrida de olho no plano de mobilidade, já vai ver qual é o estudo científico e quais foram as sugestões daquele grupo de engenheiros que fizeram o estudo, aonde é que deveria se ter os outros terminais, né? Naturalmente, pelo tamanho, pela complexidade que tem esse plano de mobilidade, não se pode imprimi-lo de hoje para amanhã, né? Então, a intenção agora justamente é fatiar e se colocar em prática, primeiro, algumas alterações na ampliação de linhas. E se você pegar, você vai ver que se amplia praticamente 50% o número de linhas, né, pelo estudo de mobilidade. Isso não é o prefeito que está criando, não é o procurador, não é a comissão, né, é o plano de mobilidade que estabelece esses critérios. Então, a nossa linha mestra é o plano de mobilidade, e dentro da mobilidade se fala já lá em 2 terminais, né, são terminais de acoplamento. Esses terminais, qual é a ideia do prefeito Buligon? É trabalhar justamente também como projetos pilotos, talvez os sistemas binários de transporte, né, vias de mão única dentro da cidade, e inclusive tratar nessas vias de ciclovias, né. Porém, isso tudo, como eu te falei, apesar de ter vinculação direta com o edital, muitas dessas questões não vão ser tratadas no edital, né, Fábio? A gente tem que ter a visão disso e colocar somente lá a salvaguarda dentro do edital, para que a gente possa exigir depois o cumprimento no decorrer dos 20 anos, né. Certo. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Só abrir a nossa página de recados aqui. Acho que é o Mauro que mandou a pergunta. Responsabilidade dos abrigos de passageiros espalhados pela cidade é de quem? Pergunta o Mauro, nosso ouvinte. Veja assim, ó, hoje a responsabilidade é da empresa concessionária, tá? O que nós temos em Chapecó? Nós temos uma regra, isso é bem interessante. Houve uma houve uma conversa lá dos primeiros, lá com o Ministério Público. Nós temos um padrão hoje que ele foi criado, Fábio, lá em 2006, e esse padrão ele não atende hoje o que a legislação estabelece em termos de acessibilidade, né? E não compreende naquele projeto básico lá do modelo, do ponto, o que hoje nós teríamos que ter para atender a legislação. Então o município optou por bem de não colocar mais aqueles pontos, ou não exigir mais a colocação lá atrás desses pontos, porque naturalmente iam ter que ser trocados. Tá? A ideia da administração é restabelecer um modelo onde a gente possa preservar a acessibilidade, e dentro do plano de mobilidade, hoje nós temos basicamente 3 situações nos terminais, nos pontos de ônibus, né? Locais onde é que nós temos um espaço condizente com a necessidade, locais onde é que tem um espaço mais ou menos, né, Fábio? E tem locais que não tem espaço. Então, acho que engessar dentro de um padrão único, onde você não pode usar aquele padrão único nas 3 situações, é uma questão que tem que ser revista. Outra questão que tem que ser revista, dentro da modalidade hoje, você direcionando esse custo para a concessionária, esse gasto que a empresa tem, ela pode ser inserida na tabela de custo da tarifa.
Então, se teve muita cautela nessa hora de não fazer a exigência de colocar esses terminais, esses pontos, né, dentro daquele padrão já superado, que não atende à legislação, e saber que esses pontos não seriam perenes, né? Nós poderíamos tocá-los agora, colocar ele no custo da tarifa, cobrar do consumidor, e daí depois lá na frente ter que trocá-los novamente, né? Vocês buscaram experiência em outras cidades, né? Com certeza. Que cidades? Conversei muito com o pessoal de Florianópolis, né? Fui a Curitiba, uma oportunidade. Tudo viagens informais, Fábio. Nenhuma dessas viagens paga pelo município, certo? Aproveitamento, né? Quando eu aproveitava uma passada por lá, já ia fazer uma visita, conversava com o departamento encarregado. Nós temos um sistema que, apesar de ter suas deficiências, não é difícil de corrigi-lo. Tá? Pelo tamanho da cidade. Tem estudo também com relação à qualidade do serviço aqui em Chapecó. Dentro do plano de mobilidade. Se você pegar, ela é público, é uma lei, né? E o que diz esse levantamento? Esse levantamento ele diz que nós variamos dentre a maior parte das linhas, ela aponta que o serviço ele fica entre bom e muito bom. E esse cálculo é feito, né, Fábio, de acordo com basicamente 3 critérios. O tempo dos itinerários, né? Se respeita o tempo do itinerário, o volume de pessoas dentro do ônibus, né, quantas pessoas estão no metro quadrado, e também a questão do acesso, né, como é que são os terminais, como é que são os pontos de ônibus. E nós temos as empresas aí que elas variam. O que nós temos hoje é justamente esse estudo que vai servir de norte para nós, para que nós possamos talvez colocar todas as linhas, depois de feito o edital, né, Fábio? Todas as linhas dentro de um critério de avaliação muito bom ou bom, né? Pois é. Agora, foi feita pesquisa embarcada também, né? Sim. Lá ainda antes quando estava sendo elaborado esse plano. Né? Uhum. Bom, porque muito se fala também de que o plano de mobilidade já existe, mas é preciso colocá-lo em prática, né? Claro que para tudo é necessário dinheiro, recurso, né? Você acredita que com esse novo edital do transporte e agora, nesse ano que está se aproximando, 2017, será possível efetivamente tirar de uma vez por todas esse plano? Eu acredito no trabalho do Buligon, como eu te falei no começo, né? E se tu for analisar, ele já começou a colocar em prática, né, o plano de mobilidade, né, os corredores, né? Então, assim, não é só a questão de dinheiro, tá, Fábio? Também, e pesa, claro, a questão do orçamento, de ter fonte de recursos, de saber onde é que vai vir o dinheiro. Mas tem a questão logística, né? Porque tu começa a mexer em trânsito, tem que ser muito bem pensado, né? Porque num primeiro momento o impacto, naturalmente, ele é negativo, né? Você acaba modificando um sistema aí que está a vida inteira funcionando de uma mesma forma. Porém, como eu disse, eu acredito que o Buligon vai conseguir imprimir e, assim, uma coisa eu posso garantir para vocês, não tem como aplicar de uma hora para outra todo o plano de mobilidade, né? O plano de mobilidade, ele tem vários viés, um deles é o transporte coletivo, que é os ônibus, né? Mas se tu for ver, ele insere também o primeiro dos modais de transporte, que é as próprias pernas nossas, né, Fábio? Por isso que você fala muito nas calçadas hoje, né? Para você incentivar as pessoas a utilizar o transporte pelas próprias pernas, né, a caminhada, você tem que ter calçadas, né, você tem que ter formas das pessoas utilizar esse meio, que é o primeiro modal de transporte. Então, e o estudo também diz o seguinte, que até trajetos de 2,5 km a pessoa vai de bicicleta ou vai de a pé. Passou disso, ela já procura uma outra forma de transporte. Ou ela vai de carro, ou ela vai de carona, o carro próprio, ou vai de carona, ou vai de ônibus. O que nós temos que inibir? É aquela situação que existe hoje, não só aqui, né? Mas aonde cada pessoa pega o seu próprio carro e vai para o seu trabalho, acaba congestionando o trânsito, acaba congestionando o estacionamento, e isso tudo é que o transporte coletivo tenta inibir, né? Porque as pessoas façam o transporte em coletividade. A carona coletiva é uma forma também de tu diminuir o número de veículos no trânsito. E as calçadas, que muitas pessoas têm questionado, né? Nada mais é do que uma ferramenta para incentivar a forma básica de locomoção, né, Fábio? Que é as próprias pernas, né? A caminhada. Certo. Deixa eu fazer um intervalo aqui, nós já voltamos e aí vamos entrar mais nessa questão da acessibilidade, né? Já que estamos falando aqui em calçadas, né? Mas ainda tocando com relação a esse plano de mobilidade, uma coisa, claro, tem a ver com a outra, né? Mas a gente está falando aqui mais sobre o transporte público. Bom, 8h39, 27 graus e meia temperatura, já voltamos com o procurador do município de Chapecó, doutor Ricardo Cavalli, nesta manhã de segunda-feira. Chapecó Notícias.
8h43, de volta com o Chapecó Notícias, conversando com o procurador do município de Chapecó, Ricardo Cavalli. Estamos falando aqui sobre mobilidade urbana, acessibilidade, transporte público no nosso município de Chapecó. Bom, só para retomar aqui, a intenção então é ter o edital publicado até o fim do ano no que diz ao transporte público de passageiros aqui do município de Chapecó. É isso? Estamos trabalhando firme nisso, Fábio, e acredito que sim, que vamos ter uma construção aí feita a muitas mãos. E se Deus quiser e o tempo nos permitir, aí nós vamos entrar no ano aí já com uma regra nova no transporte coletivo. Quanto ao plano de mobilidade urbana, a comunidade foi ouvida. Aliás, foi uma grande participação, porque várias audiências públicas foram realizadas. Ou seja, para que o cidadão seja ouvido, é preciso participar de audiências públicas. Assim, existe hoje uma regra geral, tá? Então, as sugestões que chegam até nós, elas, antes de nós analisar elas, tem que ver se elas se enquadram dentro da regra mestra, que é a do plano de mobilidade urbana, né? Aquela sim é a grande construção, é a norma, é a lei, né, Fábio? Claro que, como eu te falei, como nós estamos fazendo uma construção bem democrática, técnica, mas nós estamos ouvindo todas as sugestões. Então, assim, a gente poderia dizer que algumas delas não interferem absolutamente em nada, outras não tem como se aplicar, porque realmente oneraria demais o cálculo para chegar a um valor condizente aí com a realidade na tarifa, né, Fábio? E outras realmente são sugestões que não interferem, não contradizem o plano de mobilidade, são sugestões singelas, mas têm um resultado muito positivo na prestação do serviço, e é por isso que a conversa, né, o debate, a discussão sempre tem um lado positivo, né, e não tem ideia que seja tão boa que não possa melhorar, né, Fábio? Então, algumas situações a gente está levando em conta elas ao natural, outras a gente tem que justamente sopesar para ver se realmente não está contrariando algum dispositivo, que esse sim, né, é determinante, que é aquele que já foi inserido no plano de mobilidade e que teve o meio correto de ser inserido, que foram as audiências públicas, né? Quando se diz que esse processo está judicializado, não é verdade. Não. Hoje não tem mais nada judicial que pende sobre a licitação sobre o transporte coletivo. Que tem uma conversa em conjunto com o Ministério Público. Isso. Por quê? Porque o Ministério Público ele fez expediu para nós um documento fazendo recomendações, né? Então nós estamos construindo o edital dentro daquela linha de atuação do prefeito Poligoni, que é do consenso de construir, né, as saídas, né? E a gente lá, como procurador, a gente procura saídas, né? Então a gente está tentando justamente fazer esse edital para que ele preserve ao máximo aquilo que a lei determina, tá? Porque nós temos dois campos, né? Nós temos aquilo que a lei determina, que é a obrigação do poder público de constar no edital, e existe aqueles melhoramentos, né? Aquelas situações peculiares da cidade que diferem daqui de Joaçaba, daqui de Concórdia, que nós temos que construir para que estejam inseridos lá, que são situações de fato, né? Para que na forma de prestar o serviço ele seja o melhor possível, né, Fábio? Ou seja, entre realizar assim, a prefeitura vai fazer agora e é o que a gente decidir aqui e deu. Aí depois ser questionado mais à frente. Não. Então, chama todo mundo para conversar, para evitar problemas futuros. Né? 15 dias agora, Fábio. Porque o Ministério Público tem esse poder, digamos assim, de questionar. Certo. O município fez o edital, o Ministério Público achou que não tá bom, tem que corrigir várias coisas aqui, né? Então vamos fazer aí um TAC, que seja, um termo de ajustamento de conduta. Então já faz em conjunto. Né? Exatamente. E assim, nós não temos receio nem restrição nenhuma. Não queremos nos assoberbar, né, para querer fazer isso e dizer que fomos nós que fizemos, ou que foi a comissão, ou que foi o prefeito. É uma construção da cidade, tá? O plano de mobilidade, que é a regra geral, foi feito pela cidade, né? E o edital ele vai respeitar a opinião dos cidadãos, mas nós temos os limites nossos, né, que é a legislação, a limitação que é do que realmente é realizável, né, do que a gente pode realmente colocar em prática. E eu acredito que as entidades que têm esse poder de fiscalização, como eu falei no começo aí, são aquelas que têm que estar na gênese da ideia, né? Porque daí compreende o porquê que a gente caminhou para chegar naquele ponto final. E eu acredito sim, Fábio, que essa forma aí nós vamos construir outras tantas soluções, como nós construímos aí para a questão da acessibilidade, como nós estamos tentando achar uma saída mais adequada agora para a questão das calçadas, né? Então, assim, é como eu digo, ninguém pode se assoberbar e dizer que é dono da verdade, como também não se pode dizer que tem uma ideia perfeita e que nada pode ser feito para melhorar, né? Então essa é a linha de atuação. O prefeito pensa desse jeito e eu, trabalhando com ele, tenho adotado também essa forma de agir dentro da Procuradoria. Vamos falar aqui sobre calçadas, né? Já que abordamos aí no bloco anterior e agora o senhor volta a falar. Doutor Ricardo Cavalli, procurador do município de Chapecó. As calçadas no nosso município de Chapecó
são responsabilidade do proprietário ou dos proprietários, dos terrenos, das construções, enfim. O que passa em frente à sua propriedade é responsabilidade sua. Sim. Mas o poder público tem a função de fiscalizar. De que forma se dá esse entendimento? Como está essa situação? O que está sendo feito no momento? Porque a gente percebe que de uns tempos para cá, né, há toda a revitalização, né, desses passeios públicos, né, mas a gente já percebeu também que o modelo, né, ou o padrão mudou de uns anos para cá. Né? Mudou. E por que mudou e de que forma está sendo feita essa fiscalização e a cobrança para com os proprietários? Fábio, só para fazer um retrospecto, né? Hoje nós estamos vivendo um momento em Chapecó assim que está acontecendo algumas mudanças aí em função do quê? Da atitude do poder público municipal, né? Da atitude de enfrentar os problemas e também numa atuação muito contundente do Ministério Público, que hoje conta com 13 promotorias, né? Se nós voltarmos 5 anos atrás, nós tínhamos meia dúzia. Então nós temos mais do que o dobro hoje de agentes públicos do Ministério Público, trabalhando, fiscalizando e muitas vezes levando aquelas informações que o município não tem. As calçadas, Fábio, as calçadas, como você falou, é responsabilidade do proprietário. O que eu acredito que talvez tenha hoje uma lacuna que nós estamos tentando achar uma saída é uma forma de talvez o Ministério das Cidades ou alguma fonte de financiamento para aquelas pessoas que não têm condição de pagar isso à vista ou em 3 prestações, né? Subsidiar isso. Subsidiar, não dá de graça. Subsidiar porque, como eu disse, é dever do proprietário, porque se nós subsidiar, não está sendo justo para aquele proprietário que pagou do próprio bolso, né? Mas achar linhas de crédito para que essas pessoas possam fazê-la sem que nós tenhamos que multar, sem que nós tenhamos que fazer todo aquele trabalho de fiscalização. As calçadas, nós temos também os prédios públicos. Muito tem se falado que daí a administração pública acaba não fazendo. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, só que a envergadura do poder público, Fábio, nós estamos tratando assim, de escolas mais de 100. Né? Se nós colocar os estabelecimentos de saúde, se nós começar a colocar todos os prédios públicos do município, nós passamos de 150 com facilidade. Então nós estamos priorizando aqueles que estão com maior necessidade, que tem maior fluxo de pessoas. As escolas, nós elegemos as primeiras, que são aquelas que já têm as crianças com deficiência, são 13, se me parece, que estão aquelas que já têm crianças com deficiência matriculadas, então estão falando dessas calçadas pelo primeiro, os postos de saúde, porque a calçada tem a ver com acessibilidade, né, Fábio? E dentro desse trabalho nós estamos fazendo o que a gente pode eleger como prioridade. A fiscalização, nós estamos elaborando um projeto aí que a gente vai trabalhar as rotas acessíveis. Então elegeremos algumas vias que são vias de acesso para os bairros ou vias de ligação dos bairros até o centro da cidade, para que nesse trabalho a gente possa fazer um trabalho mais incisivo e que elas sejam calçadas do início ao final. Né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia são pedaços de calçada que no final da conta elas não atendem a razão delas existir, né? Que é da condição do pedestre transitar sem ter que transitar no asfalto, e não estamos falando só de gente com necessidade especial, né, Fábio? Com pessoas com mobilidade reduzida, porque qualquer cidadão, eu ou você, né, qualquer um, para caminhar com segurança e caminhar bem, tem que ser na calçada, né? Exato, e essa mobilidade reduzida pode ser temporária. Exatamente. Pode ser sofrer um acidente e ter uma certa dificuldade por algum período de tempo, né? Fábio, eu caminho e eu ando de bicicleta. Então, assim, quando você anda de bicicleta, tu vê a necessidade de ter algumas ciclovias, principalmente nessas vias de acesso, para que as pessoas façam esse trajeto no interior da cidade e possam sair com segurança da cidade, né? O que tem que fazer? Tem que se alavancar agora o projeto e ver como é que vai se encaixar isso dentro de vias, de malhas já que estão inseridas no contexto nosso aí há 30, 40 anos, né? E as calçadas, eu acredito que já se evoluiu muito, a cidade está mais bonita a olhos vistos, né? E também mais acessível no que diz respeito aos pedestres, né? Poder circular com segurança. Nós vamos trabalhar essa ideia aí das rotas acessíveis e dentro do projeto Nossa Mobilidade, como te falei, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar sendo incisivos nas calçadas, vamos tentar alavancar alguma fonte aí de pessoas que não tenham condições de pagar as calçadas aí, que sejam financiadas não com dinheiro do município, porque o município não tem essa rubrica, mas talvez pelo Ministério das Cidades, para que se possa conseguir o mais rápido possível passar limpo, porque não é de hoje para amanhã, né, Fábio, que tu consegue passar limpo uma cidade que vai completar 100 anos, né? No que diz respeito a essas estruturas aí, que como eu dito, não é de obrigação da prefeitura, do município, mas sim dos próprios proprietários, né? E temos em alguns pontos, inclusive da área central, locais inclusive sem calçada. Né? Sim, isso tudo está sendo feito porque pela ordem, né? Como é que funciona o sistema de fiscalização? O município vai lá,
notifica, dá prazo, o proprietário pode vir lá, se comprometer dentro de um determinado prazo, faz um TOI, né, dentro da prefeitura, né, um termo de obrigação, onde ele se compromete num determinado prazo a fazer a calçada. O que faz, ok, resolveu pela normalidade, né? Fez e pronto. Aqueles que não fazem, não cabe outra situação ao município a não ser fazer, Fábio, e depois cobrar. Bom, quando você entra dentro do sistema de cobrança municipal, você está naquela engrenagem pesada, então o município vai ter que desembolsar uma quantia de dinheiro agora para fazer uma obra que é de responsabilidade particular e saber lá quando vai conseguir cobrar de volta aquele valor, né? Então a gente tem tentado ser incisivo na conscientização, na cobrança via notificação e nos termos internos, né, de obrigação, que tem surtido um bom efeito. Pelo que a gente tem notado é justamente algumas situações em que o proprietário não tem condições, ele tem um imóvel de grande valor, mas se tu vai ver lá, ele vive com uma aposentadoria lá de R$ 1.500 e ele não tem como inserir aquela despesa dentro do orçamento dele, né? Eu acho que para isso talvez o Ministério das Cidades, porque essas regras de acessibilidade, essas previsões, aí elas são tudo de natureza federal, né? A origem é uma legislação federal. Então eu penso que o Poder Público Federal, a União, vai ter que criar algum mecanismo, alguma forma de incentivar as pessoas a adequar os seus imóveis. Bom, a qualidade do produto, isso também é fiscalizado, é cobrado pela Prefeitura? Sim, existe um trabalho muito efetivo aí, feito pelo Ministério Público, que também é uma de suas prerrogativas, né? Então eu tenho conversado bastante com o Eduardo a respeito disso, ele fez um trabalho aí, coisa de uns 6 meses, e ele já constatou, né, quais seriam os materiais que estavam dentro das normas técnicas. Você me pediu antes, muda a regra, muda o jeito, né? Não, porque tem um padrão. Quem que estabelece isso? Normalmente são normas técnicas de engenharia ou da arquitetura, tá? Porque alguns fizeram a adequação lá quando foi solicitado logo no princípio. Agora precisa mudar de novo. Assim, essas pessoas elas vão ter que mudar no momento que elas fizerem alguma obra na edificação deles, tá? O município não vai cobrar dessas pessoas, porque seria um contrassenso eu deixar de exigir ou de fazer lá onde é que não tem e eu mandar aquela pessoa que já fez a calçada dentro de uma regra válida, né? Fazer ela mudar. O que acontece é que, naturalmente, vai fazer um prédio novo, tem uma casa, demole a casa, tem aquela calçada que ela já fez no padrão antigo, né, Fábio? Vai fazer uma edificação nova, um pavilhão, uma casa. Quando for fazer a constatação do habite, né, para ver se está pronta a obra dentro dos critérios de engenharia, naturalmente ela vai ter que fazer a calçada dentro do padrão novo, né? Mas as pessoas que têm a calçada feita, ninguém vai lá cobrar para que ela faça novamente, porque mudou o critério, né? Agora o Poder Público tem feito a sua parte? Temos feito, Fábio, dentro daquilo que eu te especifiquei, né? Nossa envergadura é muito maior. Se nós formos fazer todas as calçadas de uma hora para outra, nós precisaríamos de alguns milhões, né? Então o que nós temos feito nós temos elegido algumas prioridades, e essas prioridades nós já estamos em andamento, já tem muita obra sendo feita. Temos feito obras no centro da cidade, algumas mais retiradas, e o que eu posso garantir para ti é que dentro de algum tempo todas as instalações públicas vão estar com a calçada feita. Antes que me pergunte aqui, eu já vou tocar no assunto, porque uma das principais cobranças diz respeito ao nosso ecoparque que passa em frente. Aquilo é um fiasco, né? Um fiasco. Aquilo é responsabilidade do Estado ou do município? Aquilo ali, esses dias, alguém me questionou, e aquele imóvel, ele pertence à Polícia Militar, e a Polícia Militar tem vinculação com o Estado de Santa Catarina. Certo. O Estado de Santa Catarina, pelo que eu tenho visto... Mas o município... Fiscaliza? Tá, mas mantém o ecoparque. Sim. O ecoparque é uma área do Estado, cedida para a Prefeitura? Como que é isso? É, cedida, e por ser cedida nós não podemos fazer. Mas assim, a maior parte que tem realmente da calçada, Fábio, ela não é na parte que está na frente do ecoparque, tá? É um pouco para cima. É para cima, tá? Porque é uma cunha, né? Se tu pegar a área do ecoparque, ele começa afinado na frente de que faz frente para a avenida e depois ele alarga em direção lá a John Kennedy, lá no Passo dos Fortes. A parte ali é de responsabilidade do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, ao que me consta, isso eu fui informado informalmente, está providenciando uma licitação guarda-chuva para justamente fazer um apanhado grande de poder fazer todas as obras do município. Se tu passar em alguns colégios, você vai ver que alguns colégios estaduais estão com as calçadas já em estado bem adiantado. Então, pelo que me parece, eles estão também elegendo prioridades, né? Aqueles locais onde tem maior fluxo de pessoas. No caso, me parece que aquele da avenida seria um desses casos, né, Fábio?
Pergunta aqui que vem do Cristiano Mafessoni. Olá, bom dia. Pergunta ao entrevistado sobre as calçadas e o IPTU. Está sendo utilizado para quê? Muitas pessoas não têm condições e muitos aposentados não têm como pagar. Aí o que a prefeitura vai fazer? Vai tomar o terreno das pessoas? Pergunta ele aqui. Mais ou menos o senhor já esclareceu aqui antes, né? Sobre essas calçadas. Nós não podemos fazer obras, né, dessa natureza, porque a responsabilidade por lei é do proprietário, tá? O que a administração tem tentado fazer, porque o nosso orçamento já é justo, já é bem apertado, é justamente alavancar alguma forma aí de que a União ou o Estado possa prover, pelo menos em parte, ou subsidiar, né? Não fazer de graça, porque isso não vai haver previsão em lugar nenhum, mas talvez dilatar o prazo aí de pagamento, né, Fábio? Pois é. Agora, a gente sabe que não é barato, né? Sim. Eu dias atrás conversava com já faz um certo tempo, verdade, que depois ou em meio à campanha eleitoral a gente não conversou, isso foi antes então da campanha propriamente, campanha municipal, né? Mas com o secretário Lobo, né? Que é do desenvolvimento urbano, e ele nos falava, né, sobre as questões de acessibilidade, de que, inclusive, é preciso ficar atento na compra do material. E a gente está falando não só de calçada, a gente está falando também de necessidades internas das estruturas, né, das edificações, como, por exemplo, a aparelhagem aí dos banheiros, né, que é uma necessidade também, de que inclusive estava sendo comercializado um determinado tipo de vaso sanitário que seria para edificações voltadas à área da saúde, não para edificações, né, voltadas ao comércio em geral. Também há essa dificuldade, também há esse problema verificado com bastante frequência em Chapecó? Assim, Fábio, a nossa cidade tem uma característica, e eu sempre falo, a minha família é família italiana, de gringa, eu sempre falo, né, a gringaiada lá de casa, né? Nós somos pessoas práticas, né? Nós queremos resolver os problemas e se a gente puder incomodar o mínimo de pessoas ao redor, a gente resolve por conta, né? Então as obras nossas em Chapecó, se for analisar, são obras que as pessoas fizeram naquele ímpeto, né? De resolver, de fazer, em dificuldade, vai fazendo, e muitas vezes não tem um acompanhamento de um assessoramento técnico, né? Porque uma simples barra essa para fazer, para dar mais segurança a quem precisa? Tem o jeito de se colocar. Tem uma metragem. Isso não somos nós que criamos. E me parece que isso também mudou, não faz muito tempo, né? Sim, assim, é uma linha dinâmica, tá, para as pessoas entenderem. A primeira vez que se falou em acessibilidade na legislação federal foi lá em 2000. Tá? Que uma lei falou nisso, né? O que se tinha antes eram comissões especiais, se debatia, se tratava. Lá em 2000 se criaram duas leis, onde uma se tratou especificamente das obras privadas e outra das obras públicas, né? Isso lá em 2000. Duas leis curtas que trataram de uma forma genérica, né, Fábio, de que os estabelecimentos deveriam ser adequados, né? Bom, lá em 2004 foi editado um decreto. Esse decreto, daí ele regulamentou aquelas duas leis. E se criaram todos esses critérios. Lá, pela primeira vez, falaram numa norma técnica que se chama NBR 9050, tá? Essa é a norma técnica que estabelece os critérios do como é que é ser acessível ou não ser acessível um imóvel, né? Uma construção. Bom, e era um decreto. Por ser um decreto, não teve a grande repercussão que teve, até que em 2015 aquele decreto se converteu no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? A partir desse momento, o Ministério Público de Santa Catarina colocou essa lei embaixo do braço e passou a ser mais exigente, né? Então, na liberação do habite, na liberação do alvará de estabelecimento. E tudo que tem que ser levado em conta é aquela norma técnica, que é uma norma de engenharia, de arquitetura, tá, Fábio? Isso não é a prefeitura que cria, não é o promotor que cria, isso é uma norma técnica, tá? Aquela norma técnica, ela é o desenho universal, se chama de desenho universal. É quando a acessibilidade ela tem 100%. O corredor é do tamanho certo, o corrimão, tem tudo medidas específicas, tá, Fábio? Engenharia e arquitetura, a questão é matemática. Tá? Não é como nós estamos falando aqui, que é uma questão social, né? É matemática, né? Então, assim, tem a altura, o vaso tem a especificação técnica, a porta tem a largura do certo. Bom, fazer um prédio novo, você lá joga isso dentro do projeto, praticamente não gasta nada. O drama é você começar a adequar um passivo de 100 anos aí de obras, né, Fábio? Você fazer valer aquela norma dentro desses estabelecimentos que já estão ali consolidados. Quando se fala nessas cobranças, as pessoas pensam primeiramente nos ambientes comerciais, né? Mas fluxo locais, de pessoas. Onde, né, uso coletivo de pessoas, um condomínio, um prédio, né, de multifamiliares, né? Multifamiliares. Preciso, né? Sim, e assim, Fábio,
As pessoas hoje elas estão apreensivas, e até eu acredito que já melhorou bastante por causa da Comissão Permanente de Acessibilidade, que elas começaram a dar vazão a uma regra que tem nessa legislação, que ela diz que a regra geral, né, para qualquer tipo de obra que você vai fazer ou que você tem e vai reformar, né, Fábio, tu tem que usar essa NBR, que é esse desenho universal, né, que é a grande pedra no sapato do proprietário, porque muitas vezes o prédio não comporta aquilo lá, né, não tem como tu alargar um corredor que é estreito, né. Porém, a lei ela diz que naqueles estabelecimentos, naquelas obras que comprovadamente, né, não for possível aplicar aquele desenho universal, você vai poder fazer uma adequação razoável, tá? Quem que diz o que é razoável? Se tu pega o proprietário lá que é um pouco mais turrão, lá ele não quer fazer absolutamente nada, né? Se tu pega lá o Ministério Público que cobra a lei no sentido literal, quer que você bote abaixo o teu prédio e tu faça um novo, né? E a prefeitura, né, a administração municipal, ela criou essa forma de transição em que a comunidade mesmo, né, Fábio, você apresenta a tua proposta, a tua ideia de adequação e você vai adequar dentro daquela adequação razoável. Tá, o que é a regra geral? Estabelecimentos que têm fluxo de pessoas têm que ter acessibilidade, porque não é só para pessoas que têm deficiência física por causa de alguma deficiência de saúde. A pessoa com idade avançada, a pessoa que está com um carrinho de nenê levando, ou o pai ou a mãe está levando um nenê, a pessoa que está com uma mobilidade reduzida, momentânea, porque quebrou a perna, ou quem sabe lá, né? Então, assim, os estabelecimentos eles têm que ter acessibilidade. O que se torna até um pouco mais rigoroso, a gente tem exigido um pouco mais. Estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de saúde, né, Fábio? Todos esses, assim, tem que se ter um critério um pouco mais rigoroso, porque nesses locais, naturalmente, nós vamos ter um maior número de pessoas, né, que vão ter debilidade na mobilidade. Muito bem. Doutor Carvalho, obrigado pela presença, a gente está passando aqui do horário, a gente volta a conversar muito em breve com toda certeza, e sempre tratando dessas questões, desses assuntos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aí com a secretaria específica para tratar dessas questões lá na prefeitura. Bom, a questão de mobilidade urbana, nós estamos fazendo o projeto do edital e nós estamos tratando de centralizar essa comissão na Procuradoria-Geral do município. Em relação à acessibilidade, a administração criou a Comissão Permanente de Acessibilidade, que é o órgão que analisa as adequações que os proprietários têm que fazer. Tá? Existem algumas dificuldades, sim, né? A questão financeira, o momento hoje de crise, né, Fábio, dificulta qualquer alteração que tu tenha que fazer, né? Os orçamentos tão justos, né, tão apertados, mas pensem do ponto de vista de que a cidade está sendo passada limpo e a olhos vistos está ficando bonita com as calçadas novas, dando mobilidade para quem caminha e para quem precisar tomar alguma informação, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nós temos lá a secretária da Comissão Permanente de Acessibilidade. Tá? O que eu recomendo? Se a obra tem alguma envergadura, Fábio, procure uma ajuda técnica, procure um arquiteto, procure um engenheiro, para que ele possa dar essas normas aplicáveis ao caso concreto, né, de cada proprietário. E nós estamos desenvolvendo, vai ser colocada em uso provavelmente até a metade do mês. Agora, nós fizemos uma animação que vai estar no site da Prefeitura, que as pessoas vão compreender o porquê que tem tal exigência, do porquê que tem que ter aquela rampa com tal inclinação, do porquê que as barras do banheiro tem que ter aquela dimensão, aquela altura, porque a gente acredita que com a animação nós vamos atingir um número muito maior de pessoas que muitas vezes não param para ler uma cartilha, não param para ler uma norma técnica que tem termos técnicos que nem a gente compreende muitas vezes, né, Fábio? E a gente quer justamente que as pessoas compreendam a razão. Porque apesar das dificuldades, eu vejo com muito bons olhos, porque a gente vai inserir na sociedade aí um número bem grande de pessoas que muitas vezes estão em casa sem possibilidade de circular. Agradeço o convite, Fábio, e um abraço a todos. Obrigado. Ricardo Carvalho, procurador do município de Chapecó. Temos mais um intervalo e aí a gente só vem para fechar o programa na sequência. Chapecó Notícias.